E aí, turma, voltando com mais um episódio direto aqui da 32ª Matercom. E agora o papo vai ser sobre algo que é fundamental, que é o associativismo, a força do associativismo nesse mercado. E eu tô aqui com 3 figuras maravilhosas para trocar ideia e compartilhar conhecimento com vocês. Vou pedir que rapidinho vocês se apresentem o nome, a empresa, e aí a gente começa o papo. Sou Reinaldo Severino, presidente da Rede Erguer, uma rede associativa aqui da Bahia. Massa. Sou José Andrade, estou presidente da Rede Constru Certo pela segunda gestão. Termina nesse biênio agora em dezembro. Legal. Eu sou Mauro Sacomani, CEO do Constru Brasil, uma rede de 19 estados aqui da federação com aproximadamente 700 lojas operando em conjunto. Quase 2 décadas, essa de associativismo. E o que mais te impressiona quando a gente fala desse associativismo, a força do associativismo? Olha, o associativismo é um viés importante hoje no mercado, onde realmente o varejo passa por algumas dificuldades e nada mais do que unir forças para que nós tenhamos poder de negociação, poder de comercialização, poder de troca. O Constru Brasil promove 5 grandes comitês: logística, controladoria, marketing, vendas, e com isso a gente troca experiências em empresas não concorrentes entre si que participam no mesmo segmento de mercado. Acho que é um grande potencial, um grande impulsionador de mercado, e o Constru Brasil é muito respeitado pela indústria e vice-versa. Temos um respeito muito grande pelos nossos parceiros, mas temos um poder de negociação muito interessante e vem dando certo isso há 22 anos. 2 décadas e 2 anos. 2 décadas e 2 anos, o que não é fácil. Não é. Mas bacana, parabéns pelas 2 décadas, por mais 2 décadas, né, pra frente. Vamos lá. Andrade, vamos ver aqui uma coisa. A tua história, ela começa numa pequena loja. Sim. Hoje você lidera uma rede consolidada, que é a Constru Certo. Qual foi a virada de chave que te fez acreditar que se unir com outras lojas era o melhor caminho? Então, eu abro uma pequena loja no ano de 1991, e de lá para cá a gente vem lutando no ramo, né, no segmento. Em um dado momento, há 12, 13 anos atrás, a gente viu crescendo o associativismo no ramo de alimentos. E a gente quis entender que estava faltando isso para o material de construção. E um grupo se junta, um grupo de amigos se junta, e aí um vai convidando o outro para a gente tentar começar a fomentar alguma coisa assim. Em Salvador ainda não era muito sólida. E a gente vai buscar aqui um apoio da Erguer. A gente vai trocar ideia lá com a Erguer lá em feira. Nos receberam muito bem e a gente passou a entender aquela máxima, né? Que sozinho a gente pode chegar rápido, mas juntos a gente chega mais longe. E aí fomos dessa forma e graças a Deus já estamos indo para o 13º ano e em cima de muitas lutas. Sabe o que é bacana, Andrade? E aí eu passar para o Reinaldo, mas na entrevista anterior a gente teve o Oziel, né, que tem a loja dele em Itapuã, e ele foi trocar uma ideia com o Joelso, que é da Constru Certo, e Joelso deu todo o caminho para ele, né? Então eu tô vendo novamente essa generosidade entre vocês é muito bacana, né? Porque para vocês a RG foi fundamental, né? Naquele primeiro momento como uma referência, como o Oziel teve a Constru Certo como referência. Então, Reinaldo, dentro dessa jornada da RG, cara, o que é que você mais se orgulha dessa jornada que você tem até agora? Afinal de contas, vocês cresceram, têm uma identidade muito forte no mercado. Então, o que é que te dá mais orgulho dessa jornada coletiva? Como você falou, a Rede aqui também está completando agora 20 anos, né? Opa! 20 anos lá e graças a Deus sempre crescendo. É uma grande alegria a Rede Erguer, trazer orgulho de estar juntos, estar com esses processos juntos. E além disso, a gente participa da FEBRAMAT, que é uma federação de redes a nível Brasil. Bacana. Mais de 20 redes. Nós tivemos agora, semana passada, um encontro em Aracaju, que estavam todas lá. E a principal coisa que a gente tem aqui, que é um benefício, né? Como o Mário falou, é essa troca de informações que a gente vai buscando, né? E abre as portas, como a gente abriu aqui para Andrade, né? Com o Constru Certo, e com todo o coração, tiveram lá, a gente positivou todas as informações que ele tinha necessidade. E esse orgulho que eu tenho, né? De a gente ter essas parcerias, e não ver como concorrente, ver como parceiro,
um amigo, não é? O lojista ali. Porque a rede influencia muito isso, né? Você está na sua cidade ali, uma cidade pequena, ali tá que cabe 2 lojas da redes diferentes, né? Dos 2 donos. E eles nem se falam. E quando você entra numa rede ali, troca informações, troca ideias, você combina de abrir a loja em feriado, você tem várias coisas, né, que beneficiam muito. Então é um orgulho muito grande que me dá essa situação de envolvimento das lojas. Isso é bacana porque a gente vê, né, durante esse tempo que vários segmentos sofreram muito com a chegada de grandes redes, home centers e tudo. E esse movimento de vocês fortalece o pequeno, que é o que eu acredito que é o futuro do varejo, principalmente agora, as lojas de bairro, as lojas de proximidade, as lojas locais. E tem uma coisa muito interessante, que mesmo não sendo da mesma rede, vocês se ajudam, né? Então, falta um material, né? Não tem um produto aqui, você vai lá e pede. Isso a gente não vê em outros lugares, né? E aí, falando sobre essa questão da loja em si, né? São pequenas lojas que se reuniram, formam uma grande rede. Pensando no futuro da loja para vocês. Hoje eu falei um pouquinho sobre loja física, né, na palestra. Qual é o futuro que vocês acreditam para a loja de material de construção? Pode começar agora. O Constru Brasil, é isso, eu vejo bacana isso várias vezes aqui, se conversando, trocando uma ideia. Isso é muito legal. O Constru Brasil tem um viés um pouquinho diferente. A gente tem são home centers, basicamente home centers, não são tão lojas de bairro, são mais home centers dentro do padrão brasileiro, aí, assim, de 2.000 metros, 2.000 metros. O que a gente vê? Com esse advento da indústria, de fato, a indústria avançando de uma forma... Não nada errado com isso, nós temos que nos adaptarmos a esse momento de mercado. A indústria realmente vendendo direto em alguns momentos ao varejo. Eu entendo o momento da indústria, todo mundo, como nós vimos hoje nas palestras, correndo atrás do cliente, né? Então nós vimos que a indústria está fazendo os movimentos e nós também fazemos nosso movimento assim. Eu vejo que as lojas hoje muito grandes, elas têm uma gestão de custo um pouco mais complexa. A margem tem sido reduzida, a margem da material de construção. O fato é que uma loja muito grande hoje tem sérias dificuldades em se manter de uma condição saudável, acima de um faturamento mínimo por metro quadrado. Esse movimento, com o advento dos atacarejos, com os e-commerce, com os marketplaces, sim, nós temos que nos adaptar. É um mercado que 45 anos foi esse modelo de loja grande, de varejo, só que as coisas evoluem. Você viu que nós mal conseguimos reter talentos, vendedores, gente preparada, porque o rapaz vai vender lá celular, vende 4, 5 celulares, ele faz o mesmo que é o piso da categoria. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Dar incentivo para esse pessoal. O que as lojas do Constru Brasil estão fazendo? Procurando otimizar seu espaço, procurando melhorar seu mix, um mix de menos quantidade de mesmos produtos, com produtos mais assertivos e, com isso, melhorar nossa margem e nosso preço médio de venda. Você acredita, Sacomani, que existe um caminho muito parecido com a área de supermercado? Você falou aí de atacarejo. Então, a gente tinha esses grandes supermercados, os atacarejos na periferia. Hoje a gente já vê o atacarejo dentro da cidade. Salvador é um exemplo, né? A gente tem vários ali dentro. Você percebe também os home centers, pelo menos na Constru Brasil, por exemplo, seguir essa direção, atacarejo e mais para dentro da... Eu acho que sim. Nós temos empresas do Constru Brasil voltando para o atacarejo e a gente, assim, é um outro mercado, é um outro mundo, é um outro tipo de pensamento. É uma margem um pouco menor, mas eventualmente é um outro modelo de compra também. Os atacarejos de Matcom, eles realmente não conseguem ir para dentro de bairros. O que vão para dentro de bairros, a gente pega exemplo de alguns grandes players do mercado, são as lojas express pequenas de Matcom. Só que as lojas express, ela trabalha assim com SKUs quer dizer produtos, né? Muito menos produtos nas lojas, mas usam as suas plataformas digitais para que o cliente veja e acesse as plataformas. Chamado estoque infinito. Eu te dou um exemplo. Você pega um bairro como Moema, em São Paulo, por exemplo, metro quadrado construído por volta de R$35 mil. Ou seja, não tem como você comprar 6 mil metros e fazer uma loja. Então, o que faz os grandes redes? Compram lá 600, 500, 400 metros, alugam, fazem lojas express para trazer o cliente e, dessa forma, uma habilidade com o pessoal comercial para produzir que esse cara acabe entrando na plataforma e comprando um porcelanato, uma louça, coisa que você não consegue expor numa loja de 400, 500 metros. Esse é um modelo interessante, os atacarejos são um pouco mais afastados,
mas são outro modelo de operação que o profissional vai dentro desse atacarejo e sai com os carrinhos, realmente ele vai com a obra pronta, vai com o que ele quer, ele se abastece, vai e conclui. Geralmente são pequenos empreiteiros, são pequenos pedreiros, enfim, isso tem sido um grande sucesso no nosso varejo, muito acostumado com só o modelo home center. Essa mais ou menos é a tendência no nosso modelo, que são lojas maiores, estamos reduzindo e indo para os atacarejos. Legal. Você mais ou menos isso. Você vê o que acontece quando o entrevistador não faz o dever de casa, né? Então aqui, eu achando que as redes eram todas de pequenos negócios, mas aqui a gente tem de home center. Então, você foi muito gentil comigo, muito obrigado. Você que está assinando essa... Reinaldo, vamos ali, a gente sai do ponto de vista dos home centers e aí volta para as pequenas lojas. E aí? Foi bem falado aí, só que a Rede Erguer atua muito no interior, né? No interior não chegou ainda os atacarejos, né? Isso. Ainda não, né? Então o que a gente está fazendo assim? Preparando os lojistas, né? A rede tem esse incentivo muito grande de preparar os lojistas para melhorar os tipos de loja deles, né? Tem muita assistência? Em termos de melhorar, ele sozinho ali não consegue sair assim muito, né? Quando a gente traz ele, o pessoal lá, vem lá para a rede, começa a participar das reuniões, então ele vê outra metodologia. Então eles começam a reformar a loja, né? Começa a capacitar mais os funcionários deles. E isso é muito importante porque a gente já está se adaptando para quando visa o atacarejo, que com certeza vai vir. Ou ele se transforma em atacarejo no futuro. Sim. Então a ideia é essa capacitação. E assim, traz. Agora mesmo tem um lojista nosso aqui de Xique-Xique e um de Luiz Eduardo. Né? Isso está a 1.000 quilômetros daqui, Luiz Eduardo. E eles vieram para o evento daqui do Matecom, a primeira vez. Então a gente traz eles, a gente provoca isso deles. Então eles vêm para cá, aqui está aqui com diretores de indústrias, CEO de indústrias, né? E tem essa participação, outros colegas de Matecom também, e vai trocando essas informações. Então é isso, a capacitação dos nossos lojistas para entender que o mercado está mudando. E parabéns, né? Porque essa questão de provocar, né, gente? As pessoas para saírem ali de dentro da loja, da cidade, aí acaba expandindo a consciência, as pessoas conversando, aprendendo, vendo que o mundo não é só aquele, que dá para se preparar e dá para melhorar. Então, pô, Reinaldo, parabéns. E bom, eu acho que os caras não deixam de vir mais nunca, né? Fica naquele mundinho, né? Queridinho, e a gente provoca isso e eles estão aí participando de vários eventos. Que bacana. Andrade, e aí, tua visão sobre esse desafio e o futuro da loja física? Então, nós estamos vivendo um momento hoje da inteligência artificial, estamos vivendo o e-commerce muito forte e a gente precisa, como foi muito falado aqui, deixar o colaborador preparado. Em outros momentos, dono de loja de material de construção se acomodava atrás do balcão, ficava atrás de um balcão e não procurava abrir, ter uma visão mais ampla. Mas, por outro lado, também, o consumidor do material de construção, a gente tem que ter muito cuidado com esses critérios e trazer para o associado que o bônus vem, mas traz também o ônus. Então, ele está preparado para aquilo. A gente precisa hoje estar muito bem visto com a indústria, que é parceira. E quando a indústria entende isso numa rede, ela vai mais além do que o que faz com o mercado, traz benefícios para a rede e a rede precisa dar resposta disso. Uma vez sendo respeitada essa parceria, pode-se muito longe. Então a gente tem que trazer isso para quem é associado e ele está mudando o formato de gestão, mas ele precisa acreditar na rede que ele está. E dentro da rede Posto Certo, graças a Deus, todos têm voz. Então isso aí já é coisa positiva. A gente não toma nenhuma decisão que não seja com acordo da maioria. Uma vez assim. Muito legal. Aí, eu vou continuar contigo. Última pergunta desse episódio, já estamos terminando. Muitas vezes, o associativismo é visto como uma coisa muito boa em tempos de crise. E em tempos de crescimento, qual é o papel da rede associativa, do associativismo? Continua sendo bom? Por quê? Qual é esse papel? Quer falar? Eu acho assim, nós somos uma rede, de fato, não é uma rede muito splitada, né, muito arterial, mas de verdade, no momento de crescimento, como foi a pandemia, nós temos uma prática dizendo assim, quem não ganhou dinheiro na pandemia tem que mudar de ramo. Isso é um fato. Mesmo nesse momento, a gente usou a força do grupo para conseguir melhores negociações e principalmente onde
onde o fornecedor não dava conta de entregar, nós chegamos momentos das carretas entrarem dentro de um pátio da loja e você não conseguir fazer o cross-dock, que é o cross-dock, né? Descarregar a cadeira e passar para as lojas, a carreta e passar para as lojas. Então, nesse momento, a força do grupo conseguiu que os fornecedores nos entregassem e nós tocamos no momento de bonança também, como agora no momento de crise. Eu acho que já temos vantagem em trabalhar em redes e em parcerias. E não, Ajuda muito, né? Oh. Esse trabalho, No nosso caso, esse trabalho com os fornecedores da rede, de enxergar a rede ali, né? O lojista que tá lá, como já falei, o lojista tá lá sozinho lá, é um detalhe muito grande. Mas quando tá em rede, poxa, é outros números, né? A indústria enxerga totalmente diferente. então mesmo em tempos de crescimento, o papel da rede é Muito importante, crucial. É que tem que ajudar mesmo. O cara tá crescendo ali, tem que ajudar mesmo. Né? O cara tá desviado ali, né? Mas é muito importante. Então, foi falado da pandemia e a gente lembra bem que no momento da pandemia, a indústria não conseguia atender todo mundo diante da alta da demanda. E quem participava de uma rede naquele momento teve muito benefício. Porque não é que a indústria ia escolher quem atendia, não. É que tinha o peso de um associativismo. Então, no momento agora de crescimento, muito mais ainda. A gente precisa, cada dia que passa, estar unido. Se fala no momento agora, reforma tributária, a gente tem que estar juntos para entender assim qual passo a ser dado, como é que vai vir esse cenário, como se preparar. vamos se preparar. Então, estando dentro de uma rede, essa troca de informação é importantíssima. Beleza. Que bacana, então. Assim a gente vai terminando mais um episódio aqui, diretamente da 32ª MaterCon. Vocês estão aqui vendo o nosso super estúdio. Vocês não sabem, mas aqui atrás tem 50 câmeras, 25 caçuas, só aqui dedicado, colocado aqui pela Comac Bahia. Os caras são massa. Se liga aí porque a gente volta já já. Ele chega na loja sem necessariamente saber o que é que ele precisa. Então ele precisa que quem está atendendo seja um consultor. Então, uma vez as redes hoje, que é um trabalho nosso da RG também, com certeza, preparando esse colaborador para vender solução, já é um passo. Porque a pessoa, quando chega na loja, ele está procurando saber um determinado produto, mas ele necessariamente não é expert naquilo. E é orientado por um profissional, mas ele precisa tirar dúvidas. E a gente precisa ter do outro lado lá, quem está do nosso lado, um consultor bem preparado para vender a solução. Uma vez vendendo a solução, fica mais fácil você fidelizar o consumidor final. Então ele já diz assim, eu achei o lugar certo para me atender. Então esse é um passo e a gente, cada dia que passa, luta para isso. É um dos maiores desafios hoje das redes, é profissionalizar com os colaboradores. Pergunta para os três agora. Como é esse desafio e como é que se faz para equilibrar a autonomia da loja com a força da marca coletiva? É difícil, né? Autonomia da loja com a força da marca. A gente tem duas situações na Rede EG. Nós temos o sócio efetivo e o sócio comprador. O sócio efetivo é aquele que usa a marca da Rede EG em todas as lojas. Ok? Tá lá na fachada, né? Gigante lá. E o teu sócio comprador? O que acontece? Quando a gente vai captar um novo associado lá, a gente tem que perceber, é tipo um namoro, ele entra na rede, para um tempo ele ficar ali como comprador, para saber se ele tem aquele situação de associativista, né? Que a nossa é totalmente associação associativista mesmo, né? E daquela forma ele fica com um período lá, né? Depois ele, se tiver a intenção, ele solicita lá a intenção, ele vira a chave, coloca a marca, mas fica mais um ano como licenciado até virar o efetivo, realmente usando a marca Porque realmente muda muito, né? Se ele não se adaptar, então é esse período que a gente vai ver se ele tem essa adaptação, se ele consegue ser a Rede EG para essa mudança de marca, né? Para essa mudança. Talvez alguns retornos não consigam, vou ficar com minha marca mesmo, na minha loja, mas é dessa forma que a gente atua lá. Legal. Sarcomani, pensando na Consta do Brasil, como é que é feita a comparação entre a autonomia que a loja tem ou precisa ter e a força da marca coletiva? Eu acho assim, nós estamos num projeto interessante de marca própria. É o momento que a gente decidiu montar uma marca a nível Brasil, em 19 estados, para que nós tenhamos a autonomia da nossa marca, a marca própria, você migra onde você precisa.
Então isso é bacana, porque realmente a indústria ela tem uma força expressiva no mercado e realmente como esse mercado está avançando de uma forma muito rápida, está muito difícil de nós acompanharmos a evolução em termos tecnológicos. Então decidimos, estamos num projeto há quase 2 anos de marca própria, criando a marca Consul Brasil, mas também em parceria com os grandes fabricantes. E eles entenderam que a marca própria, que eles preferem estar com a marca própria deles, junto com a marca deles dentro da mesma gôndola do que estar eles com um concorrente. Então assim, nós estamos usando a força, aí sim usando a força do grupo, para que esse desenvolvimento de marca própria, a gente procura trazer um pouco mais de margem, um pouco mais não, até com valores bem interessantes de margem, usando a marca do grupo, sempre respeitando o fornecedor. Então é uma forma de usar realmente a força coletiva em vários pontos espalhados a nível Brasil para que a gente tenha a nossa autonomia. Voltando, sempre respeitando os fornecedores, mas também tendo a liberdade de falar o seguinte, olha, eu não consigo mais trabalhar contigo neste formato com a tua marca, eu tenho minha marca própria, eu posso migrar para um outro fabricante. Então tem dado certo esse projeto, a gente está muito contente com o modelo. Que bom sucesso. Andrade, e lá na Construcerto, como é que funciona essa relação entre a autonomia e a força da marca Construcerto? Não é um assunto fácil de se lidar. Haja visto que você encontra traz um associado, esse associado já tem mais que 20 anos com a loja dele, e para impactar na cabeça dele que ele vai deixar de ter o domínio dentro daquela loja e aceitar algumas normas, não é fácil. Mas a gente vai trazendo para esse mesmo associado que toda rede tem ônus e bônus. E aquela máxima de juntos somos fortes é arriscada. Por quê? Se juntos estivermos na beira do paredão, pode cair todo mundo.